jogaram água nas pessoas na rua, vai para casa, não sei o que, vai para casa, saiu uma pessoa maluca correndo as pessoas. Perde tudo, né? Vamos entrar. Aí, tu quer desligar esse teu aqui, ó? Não, deixa um pouquinho, depois eu desligo. Eu preciso da Helena um pouquinho. Roteiro? O roteiro. Então, só checando para ver se já estamos online. Um segundo. Já vou receber aqui a informação lá da produção da Rádio Supersônica com a Mari Move. Estamos entrando no ar. Para iniciarmos certinho, então, um segundo. Talvez já estejamos ao vivo. Quem já está nos acompanhando. Vamos iniciar em poucos segundos. Estamos ao vivo. Confirmando. Então tá. Então estamos ao vivo na Rádio Supersônica. Vamos lá. Boa tarde. Está no ar Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e sistêmicas. Este campo das terapias que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. O Terapia do Dia é uma produção da Lude Comunicação e tem o oferecimento da Sala Terapêutica. A apresentação, Letícia Wolff e André Pares. Na mesa de som, na sua casa, com toda a aparelhagem, a Mari Move. Os contatos com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio 51996537474. Nós estamos ao vivo, então, pela Rádio Supersônica, para o mundo inteiro, a rádio mais ouvida, a rádio online mais ouvida do Rio Grande do Sul, pelo aplicativo da rádio também, e também ao vivo na live do Facebook, cada um na sua casa, Sandra, Delcino e nós aqui. Enviem as suas perguntas, suas participações, sugestões, pelos comentários do Facebook ou pelo WhatsApp da rádio. Estamos na 3ª temporada do programa, nessa parceria da Sala Terapêutica com Rádio Supersônica e produção da Lude Comunicação. E muito contentes com a participação desses terapeutas ilustres que são referências em suas áreas. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, Sandra Pereira e Delcino Magalhães. Um abraço para Alice Camargo, que estava conosco, não pôde se conectar hoje, mas está no nosso coração e deixou muitas mensagens para nós nos programas que ela participou. Os 2 primeiros programas estão, as lives estão no Facebook da Rádio Supersônica, é só procurar lá, e esse é o 4º e último programa dessa temporada. Sandra, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez, Letícia e André, pela oportunidade, né, pelo convite de estarmos aqui, conversando ao vivo com a audiência da Rádio Supersônica. Grande abraço. Abraço, Sandra. Delcino, tudo bem por aí? Tudo bem, boa tarde, Sandra, boa tarde, André, Letícia, e boa tarde quem está nos assistindo. Estamos aqui, né, de quarentena, respeitando as normas e as regras e fazendo o que está ao nosso alcance. Legal. Bom, nosso assunto não tem como ser outro, né? A gente prepara uma pauta, prepara várias questões, etc., mas esse assunto está gritando, é uma novidade para todo mundo, gera desconfianças, gera temores, gera reflexões, e nós estamos aqui com 3 especialistas nessa área, né? Como é que estamos? Primeiro, assim, acho que dá para dizer como é que cada um está se sentindo, e depois a gente entra com práticas, dicas, experiências. Sim, muito importantes. Vindas de profissionais como os terapeutas é uma profissão muito maravilhosa, porque a gente as pessoas dizem assim, mas você está lidando com tanta coisa pesada, mas aí a gente lida com, né, com o pesado, é nossa profissão, né, nós lidamos com isso todo dia. Claro, agora o motivo está diferente e a energia pesada, ela tá maior, se alastrou, claro, né, a nível mundial, mais ou menos todo mundo ansioso, preocupado com o mesmo assunto, mas como terapeutas a gente está sempre lidando com isso, né, Sandra, Delcino?
Na verdade, agora eu estava refletindo aqui sobre esse termo que vocês usaram, né, sobre o pesado. Na verdade, a gente recebe o pesado, né, das pessoas, e é uma grande dádiva que a gente recebe da vida, a oportunidade de poder levar leveza, né, trazer, ressignificar, transformar esse pesado que a maioria das pessoas, no seu olhar de inconsciente coletivo, olhar automatizado, robótico, que todos nós somos levados a isso, né, pela nossa sociedade em si, a gente tem essa dádiva de poder flexibilizar o olhar e conseguir tornar essa realidade um pouco mais leve. Eu me lembrava agora de um caso muito clássico, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, do resultado que teve de uma senhora que eu atendo, que ela faz parte dos grupos de risco, ela tem 71 anos, né, e agora está no isolamento social, né, afastada de filhos, afastada das amigas. É uma senhora que anda bastante pela sociedade, né, está aproveitando a sua terceira idade, né, seu período de aposentadoria. Só que agora, frente a esse desafio, ela está entrando em altos conflitos, né, por estar sozinha, isolada, aquela coisa toda. E aí, numa dessas conversas online, com ela aqui pelo WhatsApp vídeo, né, que tem sido a saída, tem atendido muito por WhatsApp vídeo, eu sugeri para ela na hora, assim, pegar umas folhas e umas tinta guache, né, comprar no supermercado, porque ela vai no supermercado, né, enfim, mas comprar, né, folhas e tinta guache e pintar em casa, né. Isso foi numa semana, né, numa das nossas consultas. Depois, uma semana depois, quando nós nos encontramos de novo, ela me mostrou a produção dela com as folhas de ofício e as tintas guache. Já numa outra vibe, assim, num outro estado de ânimo completamente diferente de como estava na semana anterior que eu tinha conversado com ela, né? Então, foi o simples ato dela ter escolhido dar vazão à sua energia criativa para algo lúdico, algo legal, bonito, né? Algo que resgata, inclusive, a criança interior dela, né? Porque todos nós temos a nossa criança interior, inclusive quem já é idoso, né? Então, foi muito lindo, assim, nossa, eu não imaginava que ela tivesse aquele talento. Pinturas lindíssimas de paisagem, de bichinhos, ela fez pinturas muito bonitas, inclusive eu posso até compartilhar aqui com vocês para botar nas redes aí da Supersônica algumas fotos que ela me mandou, feitas com tinta guache, né? Então foi uma escolha que ela pôde fazer. Ela poderia não ter dado a menor bola, porque eu sugeri, até porque foi um comentário de 2 segundos, assim, sabe? Mas não, ela aproveitou isso e transformou a vida dela. Ela continua se informando, né? Ela continua vendo os noticiários, internet, igual todos nós, igual nós terapeutas, inclusive nós conversávamos sobre isso aqui, né? Nós terapeutas, antes de entrarmos no ar, a gente pode e deve se informar, porque isso faz parte do nosso papel de cidadão, né? Antes de qualquer coisa, faz parte do nosso papel de cidadão. Mas a gente pode escolher outras coisas, né? Para nos fazer sair dessa sintonia de medo, de insegurança, de insatisfação também, que está girando a todos, né? Então, isso foi, assim, realmente muito lindo para mim, assim, me fez respirar profundamente, tipo, de que eu não tô tão perdida assim, sabe? Eu dei uma sugestãozinha para ela e já foi, né, uma grande reviravolta para salvar essa senhora, sabe-se lá, se não, né? Porque, tipo, nos momentos em que ela estava pintando em casa, eram momentos em que ela não estava indo no super, em que ela não estava saindo, em que ela não estava indo para a rua, né, em que ela não estava ficando triste, com medo, entregue às vibrações baixas, que a gente sabe que é isso que baixa a nossa imunidade e nos torna suscetível, né, a pegarmos qualquer tipo de contágio, não só o coronavírus, mas qualquer doença. São os sentimentos, as emoções de baixa vibração, né? Então, essa é apenas uma sugestão, existe N outras possibilidades, né,
de escolhermos o diferente, do que a sintonia da grande manada, né, da grande massa está seguindo, que é ficar rodopiando em cima das notícias negativas aí dessa pandemia, né? Então, acho que para começar já poderia ser esse exemplo aí, dessa senhora que ela tem. Emocionante. Que legal, Sandra, que legal. Já tenho uma ideia, não sei se nós temos guache em casa, mas de canetinha, lápis de cor, carvão. Super. Isso aí, guache tem em qualquer supermercado, gente. Super tá só de 15 em 15 dias, a gente já tá aqui separando os farelinhos, assim, pra janta. É verdade. Daqui a 15 dias, bota lá na lista, guache. E aí, Delcino, começamos com o caos da Sandra, e por aí, como é que estão as coisas? Sim. Tranquilo, estamos aí aproveitando esses momentos e com base nos meus princípios de vida, né? Utilizando tudo para crescer, aprender e avançar. E aí, pessoal, aí eu vou pedir uma reflexão de todos nós, porque a gente fala, né? Que a pessoa tem que usar alternativas, deixar de ver televisão, ou ver menos, ou então fazer isso que a Sandra falou, que ela é muito legal, fazer exercício, pintar, sei lá. Tem alternativas, né? E aí eu pergunto uma questão assim, para reflexão, não precisa responder, mas joga para o universo. Por que as pessoas não fazem? Por que as pessoas insistem, uma grande maioria, em ficar remoendo, em ficar discutindo, em ficar rebatendo os comentários, porque o presidente fez isso, porque o prefeito fez isso, o outro fez isso, ficam brigando, tomando partido, entendeu? No momento em que tu entra nessa discussão, nessa vibe, tu baixa a vibração e tu fica suscetível a esse emaranhado, que é o nosso planeta. Nós somos baixa vibração, vibração densa. Então, nesses momentos, a gente tem que precisa ter a consciência, e isso é de cada um, a resposta cada um tem, não é a Sandra, não é a Letícia, não é o Delcino, não é o André, não é o Papa, não é ninguém que vai dizer. As pessoas sempre procuram se inspirar nos grandes líderes, né? Isso é normal, a vida é assim. Eu tenho que ver o que o Papa disse, o que o Trump disse, o que o outro disse, entendeu? Mas a resposta não está lá, a resposta está em cada um. O que eu faço nesse momento? O que eu posso contribuir? E aí, eu estou aqui isolado, não estou na cidade, estou no interior, no mato, só tenho cavalo, campo, peixe aqui. Então, para mim é mais fácil, entendeu? De fazer isso. Mas eu convido a nós, todos nós, refletirmos sobre isso. O que eu posso fazer para contribuir para que eu não entre nessa vibe e ajude a outras pessoas a não entrarem, entendeu? Mas no momento em que eu digo para a pessoa, tu não faz isso e faz isso, eu já estou indo para o conflito. Ela vai dizer, mas quem é esse cara para dizer isso, entendeu? A resposta está em cada um. E nós temos que respeitar essa decisão. Se a pessoa prefere estar batendo boca lá e discutindo, é um posicionamento dela, uma posição dela. Eu não preciso entrar naquilo. Eu concordo com ela, olha, tu tem razão, está chateado, está triste. Inclusive, eu, como terapeuta, como pessoa, como cidadão, como uma pessoa espiritualizada, que me sinto, quando eu sinto essas sensações de raiva, de desamparo, de tristeza, de desânimo, de por que está assim, eu experimento, eu não fujo dela, eu experimento, sinto e escolho, continuar ou não. Aquela historinha que eu sempre falo nas minhas conversas, eu estou triste, por que eu estou triste? Choro, baixo a cabeça, e 3, 4 minutos, meia hora no máximo, vou no banheiro, lavo o rosto e sigo em frente, fazendo o que a minha consciência manda, mas não o que mando eu fazer, entendeu? E aí eu sigo em frente, vou seguindo. E se eu tomar o caminho errado, individualmente, eu mesmo me dou conta e vou corrigindo. Eu acho que nós temos que refletir sobre isso. E a minha conversa para as pessoas que estão assistindo aí, porque geralmente as pessoas que assistem esse programa são pessoas que já têm um princípio, já estão conectados, entendeu? Já estão conectados, pelo menos, muito mais que nós, inclusive, entendeu? Nessa vibe espiritual. Então, elas sabem o que nós estamos falando. Então, eu convido essas pessoas que estão conectadas conosco a refletirem o que eu estou fazendo com esse espaço que eu tenho, com esse momento que eu tenho,
entendeu? Eu estou impondo as minhas ideias ou eu estou entendendo o que está acontecendo e contribuindo para que as ideias melhorem, entendeu? É o chamado julgamento, né? Eu estou julgando ou não estou julgando? E se eu estou julgando e me vejo julgando, eu me redefino e sigo em frente. É um convite apenas, tá? Muito bem. Vocês dois estão colocando a importância de nós termos a consciência do que nós podemos fazer o tempo todo, né? E principalmente, talvez, nesse momento, para muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, e eu poder escolher, como a Sandra falou, né? Escolher para continuar como os princípios do Delcino, né? Os princípios espirituais, progredindo, crescendo, aprendendo. E então essa sensibilidade do terapeuta é muito importante. Eu vejo nas lives que eu estou fazendo como tem pessoas que estão precisando. Nós estamos falando aqui para pessoas que já são da área holística, nós já estamos com esse discurso, mas muitas pessoas estão precisando de outras palavras, outras vibrações mais otimistas, mais a ver com a vida, de que isso é um desafio, de que vai passar e que a gente tem que enfrentar isso. Então, eu particularmente, eu tô super bem, porque eu tô na minha casa, eu já trabalhava em casa antes, já atendia as pessoas online antes, e tenho muitos projetos de vida. E alguns desses projetos eu tô me ocupando de fazê-los agora, o que antes eu não estava conseguindo. Então, como é importante nós termos projetos, eu nem estou falando assim de missão de vida, mas de projetos, para quando essas coisas acontecerem na nossa vida, esses imprevistos que são coisas que fogem do nosso controle, nós podermos nos agarrar em algo para não só ocupar o tempo, mas que esse tempo seja com qualidade, a ponto de realmente o meu ser estar conectado com aquilo que eu estou fazendo. A cliente da Sandra, né? De alguma forma ela encontrou ali, com a sensibilidade da Sandra, que deu a dica, ela aceitou, ela estava aberta, e de alguma forma ela se conectou com aquelas pinturas. Não interessa se é bonito, se é feio, se não é. De alguma forma ela estava se expressando. Então, a importância de nós sempre, durante a vida, termos projetos. Não importa onde eu vou chegar, importa que o que eu estou fazendo agora está fazendo sentido para mim, isso aqui, né, é importante para mim, se eu ajudar outras pessoas, melhor ainda. Então, para muitas pessoas que estão já tarefadas ou estão fazendo TCC, né, como eu entro em contato com as pessoas, com os clientes, eu estou fazendo TCC e estão dizendo, graças a Deus, que eu tenho com que me envolver, porque daí, Delcino, eu acho que ajuda a fugir disso que tu falou, por que a gente sabe que tem que fazer e às vezes não faz? Porque às vezes a gente acha tempo para ficar mesmo naquele ciclo da reclamação, no ciclo de notícia ruim, que não é de agora, né? Muitos de nós, em alguns momentos da vida, ou a vida inteira, somos viciados em notícias ruins, em filmes de tiroteio, de carro, de fuga, a gente sabe que são informações que afetam o nosso sistema energético e, por conseguinte, afeta a nossa vida, sim. Pode acreditar ou pode não acreditar, mas a gente sabe que nós estamos vibrando o tempo todo. E o poder da escolha, que é isso que vocês estão falando, né? O poder da escolha é fundamental. O que eu vou escolher agora? Então, esse é o meu ponto de vista. Tu vai fazer uma pergunta, André? Porque depois eu tenho uma pergunta também para fazer, meio nesse assunto. Sim, pegando um pouco do que a Sandra mencionou e o Delcino também, a gente tem conversado com pessoas, né, e tem sabido de algumas histórias que pessoas estão preocupadas com pessoas que lhes são muito caras, né? Filhos preocupados com pais, com avós, etc. Pessoas, por exemplo, que mais me vem à cabeça agora, são filhos preocupados que pais não devem sair de casa, mas aí os pais querem sair de casa, ou dizem que rapidinho já volto, ou que acham que não tem que mudar tanto assim a sua rotina. Claro que nós temos, né, essas escolhas que vocês falaram, vocês três, que saber o que é bom para nós em primeiro lugar, e não nos cabe entrar na mente, nos pensamentos de ninguém de uma forma a fazer com que aquelas pessoas façam o que nós achamos melhor. Mas a gente está numa situação extrema, né, que sabemos que o contágio se prolifera muito rápido,
que os que não têm sintomas também podem estar transmitindo o vírus, que pode pegar o vírus sem demonstrar nenhum sintoma nos primeiros dias, mas depois ele pode evoluir. Então eu percebi nesses dias que está tendo alguns choques, assim, né? Mas esses choques são por amor, porque as pessoas estão preocupadas com os seus queridos, não querem que eles saiam, mas esses acham, de repente, que não tem tanto problema. Qual é o limite, assim? O quanto da preocupação resultante do meu amor eu posso ir até lá? E o quanto eu solto, né? E recolho essa minha preocupação amorosa e digo, bom, eu fui até onde eu podia ir. Sendo que esse risco é muito grande, né? Então, tu quer falar, Delcino? Quer começar por ti? Porque eu acho que eu tenho uma informação meio chocante para falar, se tu quiser. Por ti. Então eu falo rapidinho, depois eu deixo dar o teu choque. Assim, André, eu penso, Delcino falando agora, tá? Isso não é só nesse momento, é sempre, tá? A gente tem obrigações e tem cuidados e que ainda acabam invadindo. Por exemplo, a minha mãe tem 99 anos, né? Então, quando eu cheguei de viagem, ela disse, vem cá, é bobagem, né? Vem cá me dá um abraço. Ontem a mesma coisa de novo com o meu filho. Hoje eu fui ali agora, mãe, eu coloquei crédito no teu telefone. Vem cá, então pega meu telefone aqui e me mostra. Não posso pegar teu telefone agora, mãe, fiquei longe. Mas é bobagem. Mas eu não fui lá. Eu sei que ela ficou triste, porque para ela não entende bem. Por que eu não fui lá pegar o telefone dela e não mostrei o saldo para ela? Não, mas deixa que o meu outro irmão que está com a senhora aí faça isso depois. Entendeu? Porque é responsabilidade minha isso, porque eu não sei se eu não tenho um vírus na mão, no pé, sei lá, porque eu vim da rua, eu não faço 14 dias ainda, entendeu? Eu me cuido, mas assim, isso não é tu não fazer ou fazer, é como tu faz, entendeu? Como o momento é estressante, tu acaba dizendo, já te falei que não pode, pô, mas que saco, entendeu? Eu já vejo pais e filhos se relacionando dessa forma. Quando tu vai lá e diz, mãe, eu não posso, por isso, minha avó fica aí, porque é todo um carinho, ela não vai entender, ela vai, na hora ela entende, daqui a pouco ela fica chateada de novo, e ninguém me dá bola para mim, e não sei o que lá, entendeu? Então, não é como tu diz, não é o não dizer ou dizer, é como tu diz, como tu faz. Então, eu acho que o amor, o carinho, às vezes o remédio é amargo, né? Às vezes, mas é fundamental. Outra coisa, as pessoas dizem que não deve fazer isso, por exemplo, crianças, tá? Meu filho não está tocando na minha mãe, não está, só de longe, assim, 5, 10 metros. Oi, mãe, oi, vó, tudo bem? Porque tu diz que não pode, mas tu vai para a rua, né? Então, por exemplo, nós estamos indo na rua de algum momento buscar comida, buscar lanche, buscar alguma coisa, e quando volta para casa, tu tem que ter a responsabilidade de limpar o sapato, não entrar de casa. Então, tu traz no teu corpo. E eu, por exemplo, como eu saio pouco, a roupa que eu saí, eu boto para lavar já, entendeu? E lava a mão, até tomo um banho, entra para casa e começa de novo. Agora, na cidade, no dia a dia, não dá para fazer isso. Então, aumenta a responsabilidade. Mas, repito, na minha opinião, tá? O Delcino falando, não é fazer ou não fazer, é como tu faz. Bem legal, Delcino. Esse é um X da questão muito importante, é o como, né? Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E o como vai se proceder tudo isso é o que responde o X da questão. Falaste muito bem. Bem, mas a questão da pergunta que o André lançou, né? Qual o limite, né? Até onde nós podemos ir para interceder pelos nossos idosos, pelos nossos amores mais velhos. Eu gosto, assim, né, de acessar várias fontes das informações. Então, eu consulto espiritismo, cabalá, Ashtar-Sheran, espiritualismo, umbanda. Eu assisto o canal de várias pessoas que são expoentes, né, que são fontes confiáveis dessas áreas espiritualistas todas, e as informações, elas convergem no seguinte sentido: esse limite, André, é o coronavírus.
o papel que o coronavírus está fazendo na sociedade terráquea, digamos assim, é justamente um limite vibracional pelo qual o planeta está passando. No entanto, que a ação, né, desse vírus ocorre no DNA, né? Depois lá, daí as várias apresentações e a imprensa já nos trouxeram muitas explicações a respeito disso, de como esse vírus funciona no nosso organismo. Aquela bolinha lá, que é o vírus, se liga na nossa célula e o RNA do vírus entra para dentro da nossa célula e aí começa a fazer uma mutação no nosso DNA e começa a ocorrer uma briga entre as células de imunidade e o RNA que veio desse vírus. É mais ou menos por aí a explicação científica, né? Mas a explicação etérica, espiritual, qual é, né? O planeta Terra está mudando a sua vibração, isso todas as vertentes corroboram, né? Nós estamos mudando a condição vibracional do planeta para planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta onde nós temos uma condição de vida que os nossos idosos estão acostumados, faz parte do inconsciente coletivo deles, para um planeta de regeneração, onde o DNA, a vibração das suas células, faz parte de uma expansão de consciência maior. Então, esse limite que o coronavírus está colocando é justamente nas pessoas que conseguem ressignificar as suas ideias, os seus posicionamentos íntimos, as suas aberturas para o que é certo e o que é errado, frente ao novo, frente ao que se está trazendo por este vírus. Então, tipo, a natureza nos trouxe uma informação, é necessário isolamento social. Até que ponto a gente aceita e entende isso como sendo bom? Até que ponto eu não aceito isso e eu burlo essas regras, né? Essas novas condições que me são colocadas de vida, ou seja, faz parte de uma regeneração de conduta, onde antes eu era rígido, né, inflexível em relação aos meus posicionamentos, para uma flexibilidade. Um dos principais convites para a nova geração, né, e para as pessoas que fazem parte das gerações mais antigas, mas aceitaram, né, o convite de flexibilizar suas almas e abrirem as suas mentes para uma expansão, o convite do coronavírus é ressignificar a sua vida, né? Letícia, tu estava comentando agora de vários projetos que tu tinhas, né? Mas que tu não estava colocando em prática porque tu tinha várias outras coisas em conjunto. Porém, frente a essa imposição que veio de fora, tu está colocando teus projetos em andamento. Isso não quer dizer que tu abandonou os teus outros que tu tinha. Tu só colocou eles em stop por um pouquinho e está dando andamento aos teus projetos online, aos teus projetos na internet. Exatamente a mesma coisa está funcionando comigo. Exatamente a mesma coisa com o Delcino, que vai lá nas redes dele, né, nas estruturas dele, olhar. Se tem algum trabalho que ele possa fazer, ele faz. Se não tem, ele escolhe livre-arbítrio, daí a natureza respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele escolhe ir ver filmes, ele escolhe ir contemplar a natureza, está tudo certo. São escolhas de elevação de frequência, de expansão de consciência. Eu tenho certeza absoluta que o Delcino, contemplando a natureza, deve ter percebido aspectos que eu ainda não percebi por estar focado em outras coisas. Mas eu percebi outras coisas que talvez ele ainda não tenha percebido. Mas nessas oportunidades de troca, a gente vai se contando e a gente vai trazendo uns para os outros as novas possibilidades que essa nova condição vibracional está nos trazendo, né? Por que é tão difícil para os idosos ficarem em casa? Porque eles são seres que levaram essa vida, né, que aprenderam a viver se movimentando, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Para eles é difícil ressignificar e quebrar esse paradigma do parar o corpo e movimentar a mente e o coração.
porque esse é o convite desse momento. Movimentar a mente e o coração vibracionalmente. A internet é apenas uma ferramenta. Nós 4 aqui estamos compartilhando com o mundo vibracionalmente novas possibilidades, flexibilidade frente ao novo, né? E quem não está aproveitando essa ferramenta dessa maneira está usando a internet como ferramenta de rigidez. Eu não sei se eu consigo explicar. Muito bom, Sandra. Muito bom. Para falar, a Letícia quer fazer uma pergunta, eu só preciso dizer, antes, que nós estamos na Rádio Supersônica, ao vivo, é o Terapia do Dia, o último programa da 3ª temporada, Delcino conosco, desde a 1ª temporada, né, Delcino? E a Sandra nos dando o prazer, a felicidade da companhia de escutá-la nessa temporada que já está acabando, mas em breve notícias da próxima. Então, estamos nas ondas online da Rádio Supersônica e estamos ao vivo também pelo Facebook. Vai um beijo especial para a Vivi e para o Gustavo, ambos terapeutas, né? A Vivi de Axis, vários processos, e o Gustavo, nosso grande amigo constelador. Temos a Letícia que quer fazer uma pergunta, ou o Delcino quer fazer uma observação? Pode falar, Delcino. Eu quero fazer, antes de fazer a pergunta, Lê, eu só quero fazer uma observação, que naquela linha que nós falamos na abertura, tá, quando nós estávamos em off, de discordar ou não discordar. Só para reflexão apenas, tá? Talvez a gente, nesse momento, a gente abandona os projetos e parte para outros, tá? Eu particularmente, fui, nas minhas meditações, nas minhas reflexões, eu fui convidado a olhar um pouco mais para mim, tá? Então, assim, como eu tenho nos meus princípios que a única saída, esse eu jogo, eu sou meio radical até, a única saída para a gente encontrar a verdade, encontrar o equilíbrio, encontrar uma qualidade de vida, encontrar um caminho no mundo, é aprender a se conectar com a nossa essência. Isso tu só consegue olhando para ti. Em outras palavras, meditação. Não tem outro momento. Tem que parar, olhar para ti. E se tu não gostar, nós falamos muitas vezes sobre isso. Se tu não gostar, tem que mudar, tem que refletir, tem que ressignificar. E este é um momento. E no momento em que a Letícia abandona os projetos e faz outros, ela não está fazendo isso. Crítica, viu, Lê? Apenas uma reflexão, não estou te criticando. E tu também, tá? E tu também. Então, não nós como terapeutas, e todo cidadão, toda pessoa, ela não pode deixar de olhar para si. Porque esse é o único caminho, na minha opinião. É o único caminho. E quando nós vamos nas pessoas e damos ferramentas, daqui a pouco a gente vai dar, eu vou dar várias ferramentas, tu também, a Sandra também, é para ti apenas conseguir o equilíbrio para poder fazer isso com mais qualidade. Enquanto o ser humano não olhar para si, não tem saída, pessoal. Isso é uma opinião minha. Eu concordo também com a opinião de vocês, eu sei que muitos colegas concordam, e algo que eu falei no programa passado, estou falando nas minhas lives e estou identificando dos clientes que eu estou atendendo ainda pela internet, é que o problema que trazem dessa situação, a maioria está trazendo problemas desse momento, dessa situação que a gente está vivendo. Já estava ali, só que agora vai ter que resolver o que fazer, porque já estava ali. Já vem, por exemplo, problemas de relacionamento. Agora eu tô em casa aqui, né, com fulano, com a fulana e tal, não aguento e tal. O problema já tava. Problema financeiro, agora o que eu faço? Eu tive que fechar minha loja, tive que fechar meu consultório. Já tava, né? Como seria a partir disso, então, começar a guardar um pouco mais de dinheiro, fazer um tipo de investimento, não precisa ser muito alto, começar a se organizar melhor financeiramente, para quando acontecer esse tipo de coisa, nós que somos autônomos, né? E provavelmente não vai vir uma pandemia como essa, mas podem vir outras situações em que a gente não vai poder trabalhar e atender as pessoas. Então, olha como isso vai trazendo aprendizado, né? Então, o medo, né? Muita gente com medo de ficar sozinha, agora com esse isolamento social. As pessoas já tinham medo de ficar sozinhas antes, só que agora são obrigadas a ficar. Então, bem exatamente o que vocês estão dizendo, é a hora de olhar para isso.
o vírus, né, como a Sandra falou, trouxe à tona muita coisa que a gente estava só carregando como peso, né, emocional e fazendo de conta que não estava ali vivendo sua vida. E agora é o momento de olhar. Mas a questão que eu quero trazer para nós o André também pode falar a tua opinião, não é só os terapeutas, mas pode falar, é uma reflexão, porque assim, nós estamos falando para as pessoas. Não sei se é a maioria do Brasil, eu quase que desconfio que não, mas vem assim uma consciência de responsabilidade social. Nós estamos falando para as pessoas que já têm um salário fixo, que ficar em casa um mês, vai ter que negociar com a empresa. Nós, autônomos, a gente está atendendo um pouco ainda, claro que diminuiu alguns atendimentos presenciais que a gente tem que fazer, mas às vezes a gente mora ou com uma pessoa, a gente tem o apoio de outra pessoa, mas muitas pessoas dependem apenas de si mesmas e não tem, né, essa questão financeira, ou realmente estão sozinhas a ponto ou de já estarem em depressão, ou de estarem realmente começando uma depressão justamente por terem que ficar isoladas em casa. Então, é mais uma reflexão para nós trazermos o que nós poderíamos fazer mais, ou se tem alguma pessoa assim nessas situações que está nos ouvindo, o que nós poderíamos trazer de palavra, de mensagem, de expectativa, ou até de escolhas. Que escolhas essas pessoas podem ter nesse momento tão drástico para nós que temos uma estrutura mínima de sobrevivência e até de viver bem, uma qualidade, né, de vida? Nós temos uma estrutura mínima, nós que estamos conversando aqui, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, mas e aquelas pessoas que não têm? Ou até emocionalmente, eu ouvi no rádio esses dias a questão da violência doméstica, né, essa questão do feminicídio. Imagina a mulher que convive com um homem que a violenta, mas que ele sai para trabalhar, ela tem um pouco de respiro, ou sei lá. Mas agora ela está convivendo com esse homem dentro de casa. Exemplos e parecem extremos, mas a gente sabe que é a realidade do país. Então, o que nós poderíamos falar para essas pessoas e até para nós, né, nos alertarmos, olha, a nossa vida está ruim, mas vamos olhar um pouco mais adiante. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, eu posso falar, assim, de coisas que eu já usei até em mim, né, que eu uso diariamente na minha vida pessoal, né, e tenho notado, assim, uma efetividade incrível, né, e eu precisei que viesse essa situação toda para que eu disciplinasse isso, né. Uma das utilidades pelo qual o coronavírus está aqui, né, nos auxiliar nessas questões, eu, pelo menos, particularmente, né, opinião pessoal minha, antes que me xinguem, eu agradeço o coronavírus. Para ele, para mim, né, ele tem sido muito bom, ele tem me auxiliado no meu processo íntimo, né, no meu processo externo, em relação à quantidade de clientes, aos meus recebimentos mensais. Óbvio que impactou, assim como impacta a ti, ao Delcino, a todos os outros profissionais autônomos, né, que nos oferecem daí preocupação, motivos de ressignificar, de pensar outras possibilidades, né, e tal. Mas, intimamente, eu consegui disciplinar a meditação na minha vida, né, e eu tenho utilizado, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer a meditação clássica, que é aquela meditação em silêncio, onde tu esvazia a mente, né, e fica sem pensar em nada. Eu ainda não consigo fazer isso. Então, eu tenho utilizado meditações guiadas no próprio YouTube, né, então, tipo, se eu tenho um determinado assunto, né, uma determinada preocupação, por exemplo, eu procuro no YouTube, meditação para tal assunto, meditação para tal outro assunto, e assim eu vou, né, então, eu tenho feito meditações guiadas. Eu gosto muito da linha da Grande Fraternidade Branca, da linha do Espiritismo, né, o Divaldo Franco, um grande expoente do Espiritismo, tem um canal de meditação maravilhoso, que é regido, né, orientado pela Joana de Ângeles, que é uma benfeitora espiritual que passa as mensagens através dele. Então, para mim tem sido maravilhoso preparar o meu dia todos os dias de manhã com uma meditação de uma dessas linhas, focada
no assunto do qual eu vou tratar o dia de hoje. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma meditação para o desenvolvimento da minha comunicação, porque eu tinha o programa aqui com vocês hoje, eu queria ter clareza nas ideias que eu fosse passar. Então, eu preparei o meu dia nesse sentido através de uma meditação. Se eu não fizesse isso, né, digamos assim, a Sandra antes do evento coronavírus, eu pegaria um caderno e escreveria 2, 3 folhas de roteiro sobre todos os assuntos que eu gostaria de falar hoje no programa. Óbvio, e não ia dar tempo de eu falar, né? Mas, tipo, dentro da minha insegurança como pessoa, eu precisaria ter isso por escrito, tudo, para eu me sentir à vontade de vir aqui no programa hoje ao vivo e poder falar tudo que eu falei. Hoje, com os processos meditativos, eu não preciso mais fazer 2, 3 páginas. Eu consigo fazer 2, 3 palavras. Então, oferece a meditação, seja qual linha você escolher, né? Mas a meditação, ela te possibilita um empoderamento íntimo. Tu te torna dono de ti, porque a meditação te proporciona o autoconhecimento, que era isso que o Delcino estava falando antes. A gente precisa entender e saber quais são essas forças que existem dentro de nós, forças positivas e forças negativas, corroborando aí com um raciocínio de psicoterapia reencarnacionista também, né? Uma das utilidades eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, focando bem com a psicoterapia reencarnacionista, né? Quais são as inferioridades tuas que o coronavírus está te fazendo vir à tona? Né? Precisou vir um vírus para te fazer vir as inferioridades à tona? O que tu vai fazer com essas inferioridades dentro de 4 paredes? A gente precisa fazer alguma coisa com essa inferioridade. A gente precisa ressignificar, transformar ela. Nem que para isso tu precise, sei lá, recorrer, como eu já fiz muitas vezes, recorrer a vídeo de crianças dando gargalhada no YouTube, passarinho fazendo palhaçada, bichinhos fazendo palhaçada. Gente, eu indico isso para muitos pacientes. Quando eu vejo que a pessoa, assim, está numa confusão mental muito grande, tipo, onde a informação, né, não vai surtir muito efeito e só vai angustiar mais a pessoa, eu sugiro, usa o lúdico, né, para suavizar a tua percepção, né? Bota vídeo de bichinho fazendo palhaçada no YouTube. Me digam, quem que não enternece o seu coração, que não suaviza a sua afeição frente a um bebezinho dando gargalhada numa tela de celular, né? A um cachorrinho brincando de correr atrás do rabo num vídeo, né? Coisas lúdicas, assim, que enternecem o nosso coração. O mundo está caindo à nossa volta, ok, pode até ser que esteja, mas dentro de mim eu estou íntegra, eu estou inteira, eu não estou aos pedaços como o mundo ao meu redor. Até porque, para eu ser agente de reconstrução do mundo, eu preciso estar inteira, né? Se eu estiver aos pedaços junto com o mundo, eu vou mais precisar de ajuda do que ajudar efetivamente, né? Então, a meditação é uma das minhas sugestões. A outra é exercícios físicos, né? Temos um boom hoje na internet de professores de educação física, fisioterapeutas e profissionais que atuam na área, com vídeos sugerindo atividades para se fazer em casa, né? Também tenho feito todos os dias. Criei a minha vergonha na cara com o advento do coronavírus. Porque antes que eu tentava fazer caminhadas diárias, eu arranjava 1001 desculpas para não sair para caminhar. Porque eu tinha que sair para caminhar, botar tênis, botar roupa, entendeu? Para caminhar e tal. Agora eu não tenho que botar nada. Eu faço de pijama, de pé descalço. Mas eu faço ginástica todos os dias. E faço me divertindo, faço dando risada, né? Então, o exercício físico é um dos grandes aliados. Sem falar na questão, né, de diversão, produz toda uma série de questões hormonais no nosso corpo, né, que são as endorfinas, os hormônios do prazer, que nos auxiliam a sedimentar o que fizemos na meditação, né? Já ajuda a gastar um pouco das calorias que a gente está adquirindo, porque ficando em casa a gente só come, né? E receitas e mais receitas se vê pela internet.
né? Então, muita gente compartilhando muitas receitas maravilhosas, então a gente tem comido muito, todo mundo. Quem dizer que não está falando a verdade para si mesmo. Se a gente está socado dentro de casa, a gente fica pensando em alguma coisinha boa para fazer, para comer, ou não é? Então, isso não é para deixar de fazer as coisinhas boas na cozinha, viu? Isso também é uma maneira de se colocar os nossos talentos à disposição, né? Continuem na cozinha, vamos lá, muitas criatividades, muitas receitas, aceitamos todas as receitas. E, por fim, para terminar minha parte de sugestões e dicas, né, é a questão da fé, né? Escolha a linha de fé que mais se afinizar com o teu íntimo, né, com a tua linha interna de acreditar, de levar a fé, né? Tem algumas pessoas que são pelo lado do espiritismo, tem outros que são da Umbanda, tem outros que são da Grande Fraternidade Branca, ou até mesmo os católicos, os evangélicos, todos têm, né, a sua ligação com o Divino Criador. Então, esse é o momento de, mais do que nunca, nos ligarmos ao Deus Criador de cada um, com a característica de cada um, né? Pedindo proteção, pedindo forças, né? Pedindo lucidez, pedindo tudo que a pessoa achar que precisa receber como milagre na sua vida para enfrentar esse momento que, sem sombra de dúvidas, é desafiador para todo mundo. Muito bom, obrigado, Sandra. Excelentes dicas, né? E, Delcina, a pergunta da Letícia está estendida para ti ainda. Tá, a pergunta da Lê também tem a continuação da tua, né, o André? Porque tá conectado, né? Então, assim, ó, eu acredito que a gente deve dizer para essas pessoas que estão nessa situação e que não têm ainda um nível de consciência tão claro assim, ou não consegue dissociar uma coisa da outra, é que se tu dizer para ela o que ela tem que fazer, é complicado. Então, eu sigo a seguinte linha, tá? A pessoa se dá conta de o que eu posso fazer com essa situação. Porque, hipoteticamente, as pessoas acreditam que elas controlam a situação, e elas não controlam. Quando eu tenho uma pessoa da minha família, ou próxima a minha, que está agindo assim, desta maneira, eu sofro por ela, porque eu digo, mas essa pessoa, por que tu é assim? Entendeu? E não vai resolver nada. Só em eu pensar isso, eu já estou entrando na vibração e estou potencializando aquilo que ela pensa. Então, o que ela pode fazer? Aceitar, entendeu? Em primeiro lugar, aceitar que ela é assim e que ela está assim, e o que eu posso fazer para mudar isso? Para não mudar, eu não vou mudar isso. Eu não vou mudar a vontade da minha mãe, da minha avó, do meu tio, de querer sair para a rua. Entendeu? E essas pessoas estão indo para a mídia dizendo assim, me libera, preciso ir para a rua. Entendeu? Quem proíbe está errado, o outro está certo porque diz que tem que ir para a rua. Entendeu? E eu não sei o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então eu tenho que buscar essa resposta interna minha. O que eu posso oferecer para essas pessoas é a compreensão, estimular nelas aquela fé que a Sandra falou muito bem. Cada um tem a sua forma de fé. Mas no momento em que eu disser para elas, e a gente tem essa mania, eu tenho, tu tem, a Sandra tem, a Letícia tem, o Leandro tem, todo mundo tem, entendeu? Eu vou para a mídia fazer as minhas lives como se eu fosse o dono da verdade. Ó, pessoal, vamos fazer isso. Quem te garante que isso é verdade? Entendeu? O mundo da pessoa é o mundo da pessoa. Então eu tenho que sutilmente dizer o que eu estou fazendo, continuar fazendo e rezar para que o que eu esteja fazendo esteja certo. Aí é o nível de consciência de cada um. Quando o mestre lá, reikiano, criou o reiki, e ele disse para as pessoas o que ela deveria fazer, curou pessoas, aliviou pessoas, curou doenças. Lembra, Sandra? Lembra, Letícia? A Sandra deve saber, ali também. Lembra disso, tá? E aí, quando ele voltou lá, um tempo depois, ele
não é o caminho, porque eu disse tudo isso e as pessoas estão no mesmo lugar. Então eu vou criar uma metodologia de mostrar para as pessoas o que elas podem aprender com isso. E ele começou a mostrar para as pessoas o que elas devem fazer e não aliviar as dores das pessoas. Porque, como disse a Sandra, o vírus veio como uma redenção, como uma purificação, entendeu? E vão ter coisas que as pessoas precisam passar. Eu preciso passar, tu precisa passar. E eu não tenho direito de aliviar nada. Eu posso, em nome da minha fé, em nome da minha terapia, oferecer uma ajuda, mas a pessoa aceita se quer, entendeu? E mesmo ela aceitando, quem garante que ela vai receber aquele benefício? Entendeu? A espiritualidade está aí dizendo que nós não temos esse poder todo. Nós somos instrumentos de um bem maior, entendeu? E esse vírus está mostrando isso. Ele está sendo devastador. Agora eu ouvi na televisão ali um pouquinho antes de entrar em cena que o ministro lá, o prefeito de Milão, se não me engano, uma autoridade aí, ele tomou um discurso, ele falou um discurso lá no começo, em 17 ou 12 de março, dizendo: vamos voltar para a rua, vamos enfrentar isso de peito aberto, que não é o caminho se esconder. E hoje ele foi para a imprensa pedir desculpa. Eu errei. Eu botei pessoas em risco, porque esse vírus é muito mais forte do que eu pensei. E eu peço perdão e desculpas hoje por isso. Vamos manter a quarentena, nos cuidar, porque ele foi grandioso quando ele fez isso. Então, o meu convite é para que todos reflitam sobre isso, tá? E quando a gente pede para um idoso nosso não sair, e ele teme sair, é uma escolha dele. Se a gente puder impedir, amarrar ele, vamos amarrar, entendeu? Porque nós achar que amarrar ele em casa resolve, vamos fazer isso. Mas nós estamos infringindo um direito dele. Então nós temos que usar amor, carinho, atenção, para convencer ele a se cuidar. Mas a opção é sempre dele, é sempre do outro, não é nossa. Muito bem. Temos mais alguns minutinhos ainda. Estamos aqui no Terapia do Dia, o último programa da terceira temporada. Delcino acabou de falar palavras essenciais, Delcino. A Sandra falou antes também. Muito legal, e o pessoal está elogiando e agradecendo. A Vilma, que vai um beijo com muito amor para a Vilminha, disse: excelente fala da Sandra. E a Patrícia, também com a sua sensibilidade extrema, disse: muito bem lembrado pela Letícia, as realidades são distintas e os menos privilegiados estão sendo muito mais afetados, como sempre. A sensibilidade da Patrícia para a desigualdade social específica do Brasil. Gente, nós temos mais 6 minutos, então esse é o fim de mais uma temporada. Foi realmente muito emocionante estar com vocês. Estava muito bom. Mas foi muito legal mesmo, e nós fomos interrompidos bem no meio da temporada, na possibilidade de nos encontrarmos, né? Porque estarmos lá na Rádio Supersônica, nos estúdios da rádio, é sempre também uma oportunidade muito boa da gente se ver, da gente tomar um cafezinho, se abraçar, tomar um cafezinho depois. Eu tinha muitos cafezinhos combinados, né? Mas então fica o agradecimento pela presença de vocês, da Sandra, do Delcino, que chegou no meio também porque estava viajando, mas fez questão de participar também dessa temporada no que ele podia, e da Alice, que participou dos 2 primeiros. Foi muito legal também. O assunto da Alice é muito interessante, terapia de família, com uma especialidade no atendimento às questões de sogra. Qual é o YouTube dela? É Minha Sogra. O YouTube é Alice Dias Camargo. Alice Dias Camargo. Tem a hashtag Minha Sogra, alguma coisa Isso, assim. hashtag Minha Sogra vai achar. Então, assim, nós temos um centramento que o Delcino vai fazer para a gente terminar, e depois, no fim, a gente retoma, né, Sandra e Delcino, os atendimentos de vocês, no que eles são, e os contatos de vocês. Pode ser? Certo. Pode. Antes do centramento, André, quanto tempo nós temos? 2 minutos, 10, 9? Nós temos 4 minutos. Tá. Então eu convido, antes do centramento, eu vou pedir para nós anotar aí. A Letícia conhece bem, porque a gente está acompanhando aí o movimento do TFT. E o TFT lançou uma sequência de 3 pontinhos básicos aí para tratar esse momento. Tanto a fazer o exercício pensando na situação no mundo, no país, no todo, e depois repetir pensando em si. São 3 pontinhos fantásticos. Eu só vou repetir aqui, ó, início sobrancelha, fica 20 segundos batendo. Para quem está só ouvindo no rádio, o início da sobrancelha é no meio, né?
No meio da sobrancelha, isso, nisso, sobrancelha. Pensando sobre o todo, depois o segundo ponto, karatê, lado da mão, 20 segundos batendo do lado da mão, e o último ponto, clavícula. Esse exercício é o último ponto, a última sequência que o pessoal da mentoria do TFT liberou agora. Eu acho fantástico, eu fiz e foi muito bom. Então tu faz pensando no mundo, depois pensando na família e pensando em ti. Certo, pessoal? Ótimo. Vamos fazer então o centramento? Bom, então eu convido a nos recolher um pouquinho. Quem puder fechar os olhos, fecha os olhos. Quem não puder, olhe para alguma coisa inspiradora, céu, natureza. Então eu estou olhando aqui para árvores, animais. Eu estou num lugar privilegiado, no meio do mato. Então, assim, ó, imagine uma luz branca e forte lá do alto, que se conecta com o nosso ser, com a nossa mente, com o nosso chakra frontal. Essa luz que vem do universo, que vem do todo, ela potencializa a nossa capacidade de receber e, ao mesmo tempo, expandir essa energia. Ao mesmo tempo que essa luz bate em nós, ela se expande. Se expandindo no nosso ambiente, na nossa família, nos nossos vizinhos, nossa cidade, nosso mundo. Isso é quântico. Ela vem do universo e se expande para todas as direções. É um momento de nós captarmos, enquanto canais energéticos, nos sintonizarmos e nos conectarmos com a essência divina. E nós somos parte dessa essência, desconectado, às vezes um pouco confuso, às vezes um pouco perturbados, mas é só nós pararmos, nos conectarmos e imaginar essa luz vindo e saindo de nós, que nós já estamos contribuindo para a melhoria do sistema, a melhoria da energia, a melhoria do planeta, a melhoria do mundo, a melhoria nossa, a melhoria das pessoas que estão à nossa volta. Enfim, nós estamos sendo um agente de mudança, respeitando aquilo que não está ao nosso alcance e aceitando aquilo que é e que está. E nós não podemos fazer nada a não ser vibrar positivamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Colegas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu já os conheço pessoalmente e também estão participando aqui do programa. Agradeço a presença, as palavras, a energia. Eu sempre me emociono. Eu sou terapeuta também há alguns anos, mas vocês ainda conseguem me emocionar. Então isso é muito bom porque tá vivo, né, na gente, a experiência, a vivência das terapias, do autocuidado, da consciência, de parar e olhar para si. Acho que é uma mensagem que foi em todos os programas, né, que foi dada para nós, de olhar para si, de parar, se perceber, e que nós temos, sim, o poder de escolha, né. Então, muitas pessoas, quando a gente está doente, quando a gente está perdido, quando a gente está confuso, a gente procura alguma coisa para nos trazer alívio, para nos trazer um norte, um caminho. E realmente, eu acredito que a solução são as terapias. Com as terapias é que a gente consegue mesmo nos modificar e transformar a nossa realidade. Todas essas ferramentas que vocês trouxeram nessa temporada, que muitas são bem simples, mas é possível de praticar. Então, gratidão pela presença de vocês. Gente, Sandra, teus contatos, as terapias que tu atende, como está atendendo agora, e está acontecendo alguma coisa, está com vídeos no teu canal, alguma coisa assim? Pois é, agora não estão acontecendo eventos, né, a não ser os na internet, tipo esse aqui, o Terapia do Dia. Mas, primeiramente, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder falar de espiritualidade, de terapias alternativas, de psicoterapia reencarnacionista, que é a minha grande paixão, meu grande amor, né, terapêutico. Vocês, uns queridos colegas, a gente está sempre se cruzando pelos eventos presenciais e agora online também, né.
Então a gente já se conhece bastante e é uma alegria imensa poder estar unida com vocês nesse projeto aí do Terapia do Dia, né? Estou à disposição para vir em mais temporadas. Né? Se a pessoa quiser marcar atendimento contigo online, Sandra, é telefone, é e-mail, como é? Então, né, agora eu estou realmente atendendo online, né, com a grande maioria das minhas ferramentas terapêuticas, né, então é pelos meus canais, né, nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, né, então o nome dos meus canais é Sandra Pereira, terapeuta holística reencarnacionista, né, no Instagram é Sandra Paula 34, mas também o título é Sandra Paula 34. Ok. O Instagram é o único que é diferente, não consegui trocar. Mas os outros todos é Sandra Pereira, terapeuta holística reencarnacionista. E o meu WhatsApp, que é o contato mais direto, né, é 51984060722. Tá, a Mari já está colocando aqui nos comentários, tá, da live, então vai ficar ali. Quem está ouvindo pelo rádio, o Facebook é Rádio Supersônica, tá, os contatos já estão entrando aqui nos comentários da live. Obrigado, Sandra. Delcino, então, teus contatos? Bem, o meu telefone WhatsApp é 519-8411-7737. A partir da semana que vem, né, André? O André está me ajudando aí, a gente está fazendo uma divulgação aí, vamos lançar um canal de YouTube, divulgar alguns materiais, e eu acho que a gente pode fazer nesse momento, né? É contribuir com alguma coisa que ajude, que alivie, que console, que conforta, que ajude a pessoa a se situar, a se entender, e refletir um pouco sobre o momento. Mas quem quiser, nos procure, entendeu? Eu tenho dedicado um tempo também para atender gratuitamente, outros têm cobrado, porque a gente precisa continuar também vivendo, né? Eu acho que é um momento justo, e quem pode pagar, deve pagar, quem não pode, tem que saber aprender a pedir e dizer, Delcino, eu estou precisando, mas não tenho como te pagar, eu vou atender igual, entendeu? Sem problema nenhum. A gente também tem que ensinar as pessoas a aprenderem a pedir também, né? E quem pode pagar tem que ter a consciência, não, olha, eu quero esse atendimento e eu posso pagar e vou pagar, porque é um momento de manter a roda girando, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente estuda, investe, trabalha e está aí contribuindo para uma melhora do mundo, mas nada é de graça e tudo tem um custo. Vamos fazer o que tiver ao nosso alcance e eu me coloco à disposição através dos canais abertos aí, etc, etc, etc. E realmente é muito prazer, olha, eu aprendo com todos vocês. Eu sempre digo, quando eu estou numa turma que nem eu estou nesse grupo aqui, e eu tenho outros tantos, e vocês também, eu estou no caminho certo, porque eu estou no caminho da energia boa, no caminho do bem. Eu sempre digo que é a turma do bem, né? Então vocês me fazem um bem danado e eu espero contribuir também com vocês, na medida do possível, e dentro da minha competência e humildade, sabedoria, inteligência e tudo mais. Certo, pessoal? Um beijo no coração de cada um. Legal, obrigado, Delcino, então, obrigado, Letícia, pela companhia. Obrigada, André. A todos que estão conosco na rádio e no YouTube, todos que estão agradecendo, nós também agradecemos. A Vilma diz parabéns a todos da rádio, gratidão, igualmente, e muito obrigado pela Rádio Supersônica, também, por colocar de pé esse programa. É uma operação que não é fácil, né, colocar todo mundo online, de casa, no streaming. Então, para a Mari Move, que está sempre presente, sempre topando todas essas, com a sua equipe da rádio, muito obrigado também. Gente, em breve, informações da próxima... beijo, Mari. Um abraço, Mari. Já teremos algumas informações da próxima temporada em seguida nas redes. E, para terminar, nós ficamos com uma música. Hoje nós convidamos vocês a escutarem pelas ondas da rádio, né? No Facebook não vai tocar, a música do Maurício Pereira. A música se chama Trovoa e é uma crônica de uma pessoa andando pela rua e os seus pensamentos e sentimentos. Já que estamos em casa, somos convidados então a caminhar com ele. É uma música muito bonita, esperamos que todos gostem e agradecemos pela presença. Para quem quiser ouvir a música, www.radiosupersonica.com. Um beijo a todos, um abraço, até a próxima. Beijo. E agora a gente sai?